Graças a Deus estamos de volta agora. Nós vamos falar sobre um tempo, dois tempos, metade de um tempo. Certo? Minha gente, isso aqui é sério. Isso aqui é o tempo determinado por Deus para a existência de Israel lá na Judéia, na terra que ele deu aos israelitas, aos judeus, hoje judeus. Então vamos ler Daniel, capítulo 12. São 13 versículos, nós vamos ler tudo. Vamos ler. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Vou explicar tudo isso. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que há muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre eternamente. Tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei e eis que estava outros dois, um desta banda à beira do rio e o outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, que tempo haverá até o fim das maravilhas. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente que, depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o fim do tempo. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espere chegar até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estará na tua sorte no fim dos dias. Certo? Olha, essa profecia que Deus deu a Daniel sobre visão, porque Daniel viu, ele era um profeta visionário. Ele escrevia o que via. E ele vê os anjos falando sobre o fim do povo santo, Israel. Diz assim, e naquele tempo se levantará Miguel. No capítulo 12 de Apocalipse, nós vamos ver esse príncipe Miguel batalhando contra Satanás e derrubando Satanás, a antiga serpente, viu, dos céus, viu? E ele trazendo toda a sua milícia. Tudo que é maligno, que está nas potestades dos ares, vai cair sobre a terra. Eu já disse uma vez em um vídeo que tudo enquanto animados e inanimados, seres vivos, vivos e mortos, desde Adão até, viu, o dia dos acontecimentos, tudo vem para a terra, porque aqui será definido, viu, o seu destino. Certo? E ele diz assim,
se levanta Miguel, o grande príncipe, se levanta contra os filhos do teu povo, ó, do teu povo, Daniel, os judeus. Haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação naquela terra. E muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, falando sobre a ressurreição dos mortos. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. As pessoas que entenderam o Evangelho, que ouviram a palavra de Deus, que honraram a palavra de Deus, que estão guardados na fé, aqueles heróis da fé, lá, de Hebreus, né? Aqueles heróis da fé, viu? Ele está falando sobre esse povo aqui, viu? Vão resplandecer como o resplendor do firmamento. E os que há muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre eternamente. Há uma diferençazinha aí. Quem ensina? Quem ensinava o Velho Testamento, ensinava os profetas, eles vão ter luz própria, vão brilhar, vão resplandecer como as estrelas. Os que apenas observavam, guardavam os mandamentos e tal, mas não ensinavam a ninguém, apenas vão refugir como o firmamento. Você olha para o firmamento, vê o firmamento, tá? Você está vendo tudo, mas ele não tem luz própria, brilho. Não tem. Então, é essa a diferença aí entre uns e outros. Vamos entender a coisa. Eternamente. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Olha, eu também já expliquei isso em um outro vídeo, sobre o silêncio de Deus com Israel. Aqui, 430 anos, mais ou menos, antes de Cristo, Daniel escreve isso aqui, mandado por Deus. Vai calar, silenciar. Houve 430 anos de silêncio profético. Deus não falou mais com Israel. Veio João como profeta, não falou para Israel. Veio Jesus, não falou para Israel. Pregou o evangelho a toda criatura. Antigamente os profetas falavam exclusivamente a Israel. Foi silêncio. E de lá até hoje, nunca mais Deus falou, se comunicou com Israel de forma nenhuma, porque o livro está selado e as palavras estão fechadas. Fechado o livro e as palavras estão seladas. Você está entendendo? Aquele livrinho que João recebe é exatamente o capítulo 12, viu? Que ele recebe e ouve a leitura. E ele fica angustiado, amargo no seu estômago, no seu intestino. Viu? É a angústia que ele passa a saber o fim de Israel, porque ele não sabia. Porque também estava fechado para ele era judeu. Viu? As palavras estavam fechadas e encerradas para ele. Ele tinha tudo a ver com o Novo Testamento, com a Nova Aliança, com Jesus Cristo. Ele era um auxiliar de Jesus, aprendeu com Jesus, um profeta, um discípulo de Jesus, certo? Ele aprendeu com Jesus, mas tudo no Novo Testamento. Velho Testamento, não. Aí foi revelado a ele que ele era judeu, ele tinha que mostrar, escrever o Apocalipse para mostrar os seus servos, os servos de Jesus, que somos nós, igreja, viu? Sobre estas coisas. Tá certo? Vamos para frente. E eu, Daniel, olhei, eis que estava dois anjos, um do lado do rio, outro do outro, e fala com o que está nas águas, no meio. Veja que a coisa é tão séria, minha gente, mas séria mesmo, que esse anjo, ele está nas águas. Essas águas significa, viu, que ele está com domínio em cima de todas as nações, povos e nações. Ele está jurando por tudo, povos e nações, com as duas mãos, por aquele que, a Bíblia diz que jurou, assim, eu vi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, por Deus, jurou por Deus, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo,
E quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Olha, quando Deus tira Israel do Egito, ele diz para Moisés: Moisés, esse é o primeiro dia do primeiro mês que vocês vão celebrar a Páscoa, viu? Eternamente, perpetuamente. De lá até aqui, Daniel, 430 a.C., passaram-se 1000 anos. Israel como nação. 1000 anos. Israel como nação. Israel, eu já disse que Israel eles têm 2 e até 3 calendários. Eles têm um calendário, viu? Do início do início da terra, viu? De todas as coisas, o princípio de todas as coisas, certo? Viu? E ele tem outro calendário de Abraão, que está com 5.700 e tantos anos, certo? E tem um calendário de Israel como nação. Esse calendário é que Daniel está falando aqui, que o anjo fala para Daniel. Um tempo, 1000 anos, por isso que ele diz depois, porque já se passou-se 1000 anos. 2000 anos, 2 milênios e metade de 1 milênio. Agora observe uma coisa muito importante. Você sabe que ano é que Israel está vivendo hoje, como nação? No ano 3453, 54, por aí assim. Veja que só tem 40 e poucos anos, 46 anos, por aí assim, para tudo isso aqui se cumprir. Gente, isso é profecia. Eu desconheço uma profecia na Bíblia que não se cumprisse, que não já se cumpriu. E uma virgem conceberá e dará à luz um filho. 700 anos depois se cumpriu. Era uma coisa assim, um absurdo. Como é que uma virgem vai dar um filho? Nasceu, dar à luz um filho? E se cumpriu. Isso aqui vai se cumprir daqui a 40 e poucos anos. Eu não estou blefando, gente. Eu não estou aqui fazendo bafafá de tempo. Eu estou falando Bíblia, profecia. Preste atenção. As coisas estão se cumprindo, gente. Nós não temos mais tempo de grandes. É difícil, não. Nós temos que nos preparar para a vinda de Jesus. No início da grande tribulação, será o arrebatamento da igreja. A gente sabe disso. Sabe disso, né? Então, olha, o que resta são 40 e poucos anos. Aí diz mais, primeiro presta atenção. E quando acabar de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Esse acabar o poder do povo santo é a invasão que Israel vai sofrer, os homens a ferro frio, a espada, e 200 milhões de cavaleiros, porque a primeira batalha que eles investiram em cima de Israel, eles perdem porque Israel tem a melhor defesa, o melhor sistema de defesa bélico do mundo. Espera. Então não adianta ir com nada, com fogo, com fuzil, com metralhadora, ir lá com míssil, não adianta. Nós vamos agora a ferro frio. Mas isso sabe por quê? Porque está determinado na Bíblia. A acabar com o poder do povo santo. Todas essas coisas cumprirão. Aí Daniel diz assim: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E o anjo disse: vai, Daniel. Quer dizer, morre, Daniel. Vai fazer tu morrer, pronto. Porque estas palavras estão fechadas e seladas até o fim do tempo. Até o tempo do fim. É isso. Muitos serão purificados e esbranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Israel não vai entender, os ímpios, porque Israel, depois que Deus fechou o diálogo com eles se tornaram ímpios, certo? Só que protegido por Deus, porque eles são irmãos de Jesus Cristo, certo?
e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Certo? Agora preste atenção nisso aqui. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. O que é isso? Jesus diz assim, viu? Jesus fala de quando, viu, que foi dito pelo profeta Daniel, viu? Que foi imposta a abominação desoladora, viu? Todas essas coisas estão acontecendo. Isso está no capítulo, em Mateus, no capítulo 24. Certo? Olha, isso aqui é o implantamento, a implantação do selo 666. Essa data aqui, esses dias aqui, olha, gente, é assim, tendo imposto do contínuo sacrifício, foi tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Esses 1290 dias é da implantação do selo 666, que eu vou falar mais na frente, detalhadamente sobre esse selo, certo? Até o fim de tudo, quando Jesus aparecer, montado no cavalo, viu? E com o sopro da sua boca, com a sua palavra, a espada que a Bíblia fala, aí terminar com tudo. Aí vem o fogo chamado fogo eterno, que está lá em 1 Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Tudo vai se acabar aqui, grandes estrondos, acabar com tudo, queima tudo, fica nada. Viu? Da implantação, o sacrifício que foi tirado e posta a abominação desoladora é porque quem aceitar o selo 666, ele vai ficar, viu, participando, sendo de Satanás, literalmente. E vai ser muita gente, porque Satanás vai enganar o povo com dinheiro, crédito nos bancos. Todo mundo vai ficar rico. Todo mundo vai ficar rico. Viu? Então, quando ele acabar de tirar, porque presta atenção, como é que diz? E tem um termo que o contínuo sacrifício. Qual é o contínuo sacrifício? É que Israel está fazendo para adorar a Deus. Lá dentro, 3 anos e meio, os 3 primeiros anos e meio da grande tribulação, Israel está com um sacrifício muito grande mesmo para adorar a Deus. Graças às 2 testemunhas que estão lá com eles, que sustentam a fé dos judeus, de todos os judeus. Gente, olha, nesse período não tem um judeu fora de Israel. Viu? A Bíblia diz que assim como o crivo junta o grão e não deixa cair um caroço na terra, assim eu ajuntarei o meu povo. Está lá em, parece que não me lembro, é um dos 3 profetas pequenos que ele diz isso. Tá certo? Então é um ajuntamento, porque Deus tem um propósito nisso aí. Nesses 3 anos e meio, do ajuntamento que está todo Israel junto, dentro do território de Israel, vai nascer 144 mil crianças. 144 mil crianças, porque Deus tem propósito com essas crianças. É o acordo, o pacto feito com Abraão, lá no início. Porque o pacto é perpétuo. A geração será adorar a Deus perpetuamente. Não tem quem empate. Haja o que houver, mas Deus leva judeus na carne, no sangue, judeus, descendentes de Abraão, para o milênio, para adorá-lo, para servir a Jesus. A Bíblia diz que aonde Jesus for, eles vão. Tá certo? Então aí, tem esses 1235 dias do implantamento do selo 666 até o fim do 1235 dias. Aí diz assim, bem-aventurado, porém, diz assim, bem-aventurado, não, desolador, haverá 1290 dias do implantamento do selo ao fim,
de todas as coisas. 1.290 dias. Aí diz assim, bem-aventurado o que espere chegar até 1.335 dias. São 45 dias a mais. Você sabe o que é isso? É o tempo, tocou fogo, queimou tudo. Esse tempo de 30 e 45 dias é o tempo em que Deus vai restaurar a terra para implantar o milênio. Tá certo? Para implantar o milênio. Aí ele diz, bem-aventurado, quem são esses bem-aventurados? Que vão chegar lá, tudinho. São os 144 mil filhos de judeus que vão para lá. Só eles que alcançam nessa carne. Agora, vai ter muita gente, mais na frente nós vamos ver pessoas que vão viver. Viu? Vão viver e vão formar as nações do milênio. Mas isso é outro assunto, mais na frente, que nós vamos ver com detalhe, tudo direitinho, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Toca lá, viu? Bate o sinozinho, dá o ok, tudinho. Ajuda com tua visualização, viu? Transmite para os teus amigos, viu? Compartilha, para que eles possam ver também esses vídeos, que isso é muito útil para a salvação da humanidade. Eu estou falando aqui para o mundo inteiro. Eu não estou falando para uma, duas, três pessoas, não. Estou falando para o mundo inteiro. E a Bíblia, que é soberana. Fique ciente disso. Te conscientiza. Entra no projeto de Deus, que é a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Quem crê será salvo. Quem não crê, o problema é de quem não crê. Tá certo? Faz isso. Tem dó de ti mesmo. Isso aqui vai ser horrível. Pior do que horrível. Viu? Vai ser horripilante. E pior isso, ser lançado nas trevas exteriores. A Bíblia diz que lá há choro e ranger de dente, porque é eterno o sofrimento. Vem para Jesus, aceita Jesus. Faz um pacto com Jesus. Viu? Tira essa ideologia de igreja, de religião, essas coisas da tua vida. Busca a Jesus. Na Bíblia Sagrada. E o Espírito Santo te iluminará. E tu serás um salvo na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Deus em Cristo nos abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.